Boa noite a todos. Shalom Lekulam. Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos continuar aquele grupo familiar que nós começamos semana passada, porque o assunto que está se falando muito hoje em dia, né? Nós estamos numa época de guerra lá em Israel e hoje eu vou continuar um pouquinho sobre esse tema. Eu achei que todo mundo gostaria disso, então eu coloquei mais um pouquinho, mas coloquei umas coisas muito interessantes, vocês vão ver. Tudo bem? Então vamos lá juntos. Guerra de Israel, a volta de Jesus, parte 2. Tá? Queria mostrar para vocês um lado, talvez vocês não tivessem prestado atenção. Todas as profecias de Deus serão cumpridas no tempo dele, mas serão todas cumpridas. Eu queria deixar claro que existem dois tempos. Vocês já conhecem isso, mas vou repetir. Existe o tempo cronos, que vem de cronológico, do relógio, que é um tempo nosso do relógio, tempo cronológico. E existe o tempo cariós, que é o tempo de Deus. Tudo que Deus diz vai acontecer no tempo cariós. Tá? Todas as profecias, infelizmente, não são entendidas, porque a pessoa lê, mas não sabe o que está falando, né? Ela ainda não sabe. Então, muitas profecias são só entendidas depois do fato acontecer. Isso vocês têm consciência disso também, né? Vamos ver. Semana passada eu falei com vocês do discurso do Netanyahu. Ele foi para Nova York e foi lá na ONU e discursou dizendo que, né, que ele está fazendo as pazes com os países árabes, que seria um grande passo, etc., que ele estava quase fazendo, que ele estava fazendo muito mais que Abraão, né? Que, que Abraão, ele, vocês já sabem, se vocês quiserem dar uma olhada na semana passada, vocês vão ver. Tudo bem. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, que eu acho que eu não falei na semana passada. É, quem que são os países árabes e quem são os países judeus, israelitas? Quer dizer, para vocês são dois irmãos. Se eu não falei isso na última vez, realmente é bom que vocês anotem bem isso. O povo árabe, ele foi criado, ele existe e foi desenvolvido através de um nome chamado o quê? Ismael. E o outro povo, através de um nome chamado Isaac, que teve seu nome mudado para Israel, quando ele foi ver o filho. Né? Vocês conhecem a história? Muito bem. Então, preste atenção. É, Abraão Avino, nosso pai, primeiro patriarca, ele casou com a Sara. E Deus prometeu para os dois que eles iam ter um filho. Né? Só que esse filho não acontecia. Era porque ela não podia ter filhos. E o filho não acontecia, não acontecia, não acontecia. Até que chegou uma hora que eles falaram, olha, não vai dar certo esse negócio de filho. Deus prometeu, acho que não vai vir nada, não. Faz o seguinte, você procura a Agar, que é a minha serva, e você faz filho com ela, porque a gente não pode ficar sem filho. Tá? E Abraão aceitou. E ele foi com Agar, e daí nasceu um filho. Foi o primeiro filho que nasceu do casal, quer dizer, de Abraão, não a Sara, com a serva da Sara, que é Agar, e esse menino se chamou Ismael. Passou um tempinho, eles dois tiveram um filho, que Deus prometeu, Deus cumpriu, no tempo dele, aquilo que eu falei para vocês no começo. Então, o que Deus prometeu para Sara e Abraão aconteceu. Só que eles estavam com 100 anos quando isso aconteceu. E nasceu quem? Nasceu Isaac, filho de Abraão e quem? E da Sara. Ismael, que nasceu primeiro, era filho de Abraão e Agar, que era serva da Sara. Tudo bem? Isso aqui só para conhecer a história um pouquinho mais detalhada. Mas tudo bem. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que fala a Bíblia, das profecias. Só que eu quero falar com vocês de uma forma. Eu quero focar no Mateus 25. Mas eu quero ler um pouquinho do Mateus 24, vou colocar alguns tópicos só, mas eu sugiro, recomendo que vocês leiam tudo e vejam o que está ali escrito que realmente aconteceu e aquilo que ainda não aconteceu, saibam de que vai acontecer. Você faz esse estudo contigo, examina as escrituras. Isso é uma recomendação minha. Nunca acredite naquele que eu digo.
porque eu sou humano como você. Eu também erro. Eu procuro não errar. Eu procuro aprender cada vez mais. Mas eu erro também. Tudo bem, então vamos lá. Mateus 24. Lá fala claramente. Aliás, assim, se você pegar uma Bíblia mais ou menos atualizada, né? Você vai ver que toda a Bíblia tem o seu tópico em cima que fala o que vai acontecer naquela leitura. Então, Mateus 24, a partir do primeiro, fala assim, o princípio das dores. Muito bem, vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus disse, não vedes tudo isso. O templo que eu falei é o templo de Jerusalém, né? Ele fala assim, os apóstolos falaram com ele, você está vendo que lindos? Olha que Jesus, que maravilha! E Jesus responde dizendo que, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu pergunto para vocês, foi uma profecia, não foi? Ela aconteceu? Aconteceu. Alguém sabia? Não. Jesus falou que aquele monumento de templo, que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. E aconteceu. Tudo que está escrito vai acontecer, gente. E. Ai. Aí até perguntaram para ele, quando é que isso aí vai acontecer? Eles falaram para ele, cuidado, porque muita gente vai vir aqui dizendo que sou eu, mas não é, eu sou, né? Eu sou o Cristo e vou enganar muita gente. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra, mas olha, não se assustem, porque é assim que tem que se acontecer. Mas olha, não será ainda o fim. Está acontecendo guerras? Tá. Verdade? Verdade. Levantar assim, nação contra nação. Está acontecendo nação contra nação? Vai acontecer mais? Tudo que está escrito vai acontecer, gente. Mas nem mas todas essas coisas são para o princípio das dores. O que é o princípio das dores? É que nem uma mulher grávida. Ela começa a sentir as dores que vai nascer. Então, quando acontecer isso, saiba de que está perto. Nascer. Jesus. Que exemplo que eu posso dar para vocês? Netanyahu, você sabe quem é? O primeiro-ministro de Israel, né? Netanyahu na ONU e o ataque do Hamas. A profecia aconteceu. Eu posso ler um monte de coisa para vocês, mas eu queria que vocês realmente estudassem esse assunto. Aproveita o que eu escrevi aqui. Se alguém quiser essa apostilazinha que eu preparei para mim, para falar com vocês, se vocês quiserem, me escrevam, eu mando para vocês, não tem problema nenhum. Ai. Aqui, eu destaquei alguns itens, alguns tópicos aqui, para vocês entenderem o que eu ia falar, que representa o quê? Profecias vão acontecer. Deus disse, Deus faz acontecer. No tempo dele, tá? A parábola da figueira. Como é que a gente sabe? Essa aqui é para vocês entenderem o que acontece e vocês começarem a interpretar quando é que vai acontecer. Quando você vê que a figueira está com seus ramos tenros e que começaram a brotar as folhas, você sabe, os que mexem com isso, sabe que está chegando o verão. O que tem uma coisa com outra? Mas é assim. Como é que você sabe que está chegando o verão? Quando você reconhece e você enxerga os ramos, né? Já diretamente na figueira e que se tornaram tenros e que estão brotando as folhas. E aí ele continua dizendo, quando virdes todas essas coisas, saibam que ele está próximo. Ele está às portas. E ele continua, o sermão continua. Agora ele vai falar de exortação à vigilância. E ele cita aqui de que tudo que a volta de Jesus vai ser que nem os tempos de Noé. Vocês têm alguma ideia como é que é esse tempo de Noé? Vocês já leram esse versículo? Vocês não leram? Ou leram? Vamos tentar entender juntos. O que aconteceu com Noé? Noé, você vai fazer a arca. Ele fez a arca, ele avisou todo mundo. Vou fazer a arca, porque vai haver um dilúvio, e vai pegar todo mundo, e papai, todo mundo. Ninguém acreditava, porque demorou, demorou. E ele continuou trabalhando, Deus mandou, fazendo, fazendo, fazendo. Chegou mais ou menos a época de. Terminou a arca, começaram a entrar os bichos, um atrás do outro,
dois em dois. Aí ele entrou e a porta fechou. Depois que a porta fechou, eles falaram, nossa, não é que está acontecendo mesmo? Só que aí Deus falou, não dá mais. Aqui ninguém mais entra. O que ele quer nos dizer? Se você demorar para se arrepender, não adianta você falar quando Jesus voltasse para eu quero me arrepender agora. Será fora do seu tempo. Está em tempo enquanto ele não veio. Depois que ele veio, você não vai poder fazer mais nada. Então, alerta para você, para todos, se vocês ainda não se arrependeram, reconhecendo Jesus, mas eu vou colocar um parênteses aqui. De verdade, de coração. Não é de, então tem que. Então tá, estou arrependido, Senhor. Não, é se arrepender. Você entendeu, né? Tá, não entendeu. Sermão profético continua, parágrafo dos dois servos. Não vou ler, vocês conhecem, é muito pequeno. Agora vem Mateus 25. Sermão profético continua, parágrafo das 10 virgens. Todo mundo conhece. Lembra quando ele voltou? As loucas, né? Elas falaram, peraí, eu vou buscar. Aí chegou o noivo, elas correram, mas não tinha. E aí as que tinham lâmpadas com azeite entraram e fechou a porta. E quando elas chegaram, falaram, abra, Senhor, 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 abre-nos. Ele respondeu o quê? Em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. É assim que ele vai nos dizer se ele vier e nós ainda estivermos. Tá? Entenderam, né? Depois ele fala a parábola das 10 talentos, também vocês conhecem. Mas está aqui, se vocês puderem ler, por favor. O sermão continua, a vida eterna e o castigo eterno. Daí que eu quero, então, falar um pouquinho mais e ser mais atencioso naquilo que nós vamos falar aqui. Presta atenção comigo, por favor. Se você estiver fazendo alguma coisa, larga. Deixa um tempo aí, fica comigo um tempo. Não vai demorar muito, mas vamos fazer juntos. Então, presta atenção. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, portanto, ele vai vir em sua glória, dele, certo? O Filho do Homem, Jesus, ele vai vir um dia em sua glória. E todos os santos virão com ele, os anjos. Então, ele vai se assentar onde? No trono da sua glória. Ele vai sentar lá. E todas as nações do mundo se reunirão diante dele e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. Ele porá as ovelhas aonde? À sua direita. E os bodes aonde? À sua esquerda. As ovelhas, os bodes. Então ele dirá aos que estiverem à sua direita, que são quem? As ovelhas. Ele vai dizer assim, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, desde o Bereshit. Esse mundo está preparado para vocês desde aquele tempo. Por quê? Ele completa ainda dizendo, para deixar claro, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Porque eu era estrangeiro e vocês me hospedaram. Porque eu estava nu e vocês me vestiram. Porque eu adoeci e vocês me visitaram. Eu fui na prisão e vocês foram me ver. Aí eles que são justos, que eles são, sabe? Eles vão dizer assim, mas Senhor, tudo bem, obrigado, tá, mas quando é que tivemos com fome? Quando é que tivemos com sede? Quando é que fizemos tudo isso? Quando que não vimos você estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vestimos? Quando é que te vimos enfermo ou na prisão? Senhor, não fizemos nada disso. E aí o rei vai responder para eles, dizendo que, em verdade vos digo que, presta atenção, por favor, presta atenção. Quando fizestes a um desses meus pequenininhos irmãos, a me fizeram. De novo,
Quando vocês fizeram, aonde esses pequenininhos irmãos, a mim vocês fizeram. Então ele vai chamar aqueles da esquerda e vai dizer para eles: vem cá, vem, vem. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, preparado para o diabo. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu fui estrangeiro, vocês não me recolheram. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava enfermo, na prisão, vocês não me visitaram. Então, eles vão dizer para ele: Senhor, nós? O que está falando? Nunca vimos o senhor assim. Eles vão dizer assim: quando que te vimos com fome, senhor? Eu, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, na prisão. Nós não fizemos nada disso. Então, Jesus vai responder para eles: preste atenção, por favor. Ele vai dizer: em verdade te digo que quando a um desses pequenininhos vocês não fizeram para mim. Quando vocês não fizeram a eles, vocês não estavam fazendo para mim. E vão para o tormento eterno. Mas os justos irão para a vida eterna. Por isso que a palavra fala de tormento eterno ou a vida eterna. Então saibam de que isto é uma promessa de Deus, que vai haver o tormento eterno e vai haver a vida eterna. Eu não preciso dizer para você quem veio oferecer a vida eterna, quem veio, o que é o tormento eterno. Você sabe, né? Mas saiba de que isso aqui vai acontecer. Vai acontecer, porque está profetizado por Deus. Tá? E você com certeza deve estar se perguntando: quem são esses pequenininhos? E não falaram quem são os pequenininhos? Eu vou ler para você só duas passagens, dois versículos. Em Tiago, ele diz assim, no 4,17, ele diz assim: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, ele comete o quê? Está escrito, gente. Pecado. Então, quando você tiver a chance de ajudar alguém, não faça, não cometa pecado. Ajude. Quando você tiver a chance, ajude, faça. Que faz parte de Jesus falou isso. Está em Tiago 4,17. E que Jesus, pessoalmente, Tiago era irmão de Jesus. Mas quem era? Que Jesus, ele mesmo falou sobre isso. Sabe o que ele falou? Um novo mandamento eu vos dou. Assistam tudo de novo, por favor, porque é muito sério o que eu estou falando para vocês. É muito sério, muito mais sério do que vocês possam imaginar. Um novo mandamento. Sabe que mandamento? Não é escolha. Mandamento. Não é dependendo de quem eu vou ajudar ou não vou ajudar. Não é dependendo, não depende de nada. O que ele está mandando fazer, é mandando fazer e pronto. Dá para entender? Um novo mandamento eu vos dou. Qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros. De que jeito? Como eu vos amei a vós. Como é que ele nos amou? Independente. Ele veio nos dar tudo pela graça. Ele veio numa época, não tinha mais lei. A lei já tinha sido... Ele veio pela graça. E pela graça ele nos deu um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E sedes uns para com os outros benignos e misericordiosos. É isso que a gente tem que fazer. E quando ele vier, está escrito, gente, isso é uma profecia. Quando ele vier, ele vai sentar no trono e vai apartar a cada um de nós. Nós vamos ficar ou de um lado ou de outro.
dependendo dessas condições que estão escritas aí. Em qual delas que você se encaixa? Ótimo. Se você não estiver nessa linha, faça alguma coisa, dá tempo ainda. Dá tempo, mas não sei quando é que vai acontecer. Tudo pode acontecer. Tenta não demorar muito. Quero lembrar você que nós não estamos aqui a passeio de novo. Por isso que eu pergunto para você, como é que está a tua vida com Jesus? Jesus, ele não está nem perto, ele está nas portas. E não vai tardar a voltar. É só você ler as Escrituras e entender que tudo isso que está escrito vai acontecer, e está óbvio de que não pode demorar mais agora. Não demore a buscar Jesus, você poderá não ter mais tempo para isso. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3, diz assim, ó, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva. Para isso eu não preciso escrever nada, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Assim, você não vai perceber. Então tem que fazer alguma coisa, faça logo. Se você não se arrependeu ainda, se arrependa. É um conselho que eu te dou como irmão, é um conselho que eu te dou. Mas depende só de você. Então, irmãos, vamos orar pela paz entre judeus e árabes, por Israel, pela Ucrânia, pela Rússia, pelo mundo, pela vida. E vamos clamar, Maranata, vem, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, era isso que eu tinha que falar com vocês. Nossa, que maravilha, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra. Eu não sei como agradecer, Senhor, mas o Senhor sabe que eu estou muito agradecido, Senhor. Meu coração tá cheio de agradecimento por te dar, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Senhor, continue cuidando. Obrigado por cuidar do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, dos nossos pastores Sidney, Rosângela, Carlos, Luciana, Odair e Cláudia. Cura a Cláudia, eu creio na cura dela, Senhor. Cuida da igreja, abra mais portas para que eles possam vir. Nos capacita, cada um de nós, cada um desses dirigentes, capacita cada um de nós para que a gente possa salvar cada vez mais gente e ensinar para eles a sua palavra, do jeito que o Senhor quer que a gente ensine. Senhor, cuida do povo de Israel, cuida desses povos todos que a gente está citando aqui. Faça com que eles possam lutar pela paz, que essa paz volte a reinar entre esses povos todos, Senhor. E que seja tudo de acordo com a tua vontade, mas que eles possam realmente se defender e que seja de acordo com a sua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor. Feche os olhos. Coloca a mão no coração. Coloca que o Senhor Jesus está aqui. Ele sabe o que você está sentindo. Eu também sei o que você está sentindo. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos e veja se Jesus te abençoe. Ele está dizendo para você: o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Yevarechecha Adonai vishmelecha, Yair Adonai panav elecha v'kuneika, Yisa Adonai panav elecha, Yasem lecha shalom, 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 paz, 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 shalom ubracha, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você e a sua casa, sua família. Se você tiver parentes em Israel, que Deus abençoe cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por cuidar da minha família de Israel também.
Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, sem palavras. Maranata, vem, Senhor Jesus, por favor. Eu gostaria de pedir para o Senhor uma coisa hoje. Faça com que eu tenha a oportunidade de poder lhe conhecer aqui, a qualquer tempo que o Senhor quiser. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.